Olá, meus amores. Então, vamos fazer a correção do exercício que ficou para casa. Aqui no exercício número 1, deveríamos ter que lembrar daquela propriedade potência, tá? Divisão de potência de mesma base. Nós iremos repetir a base e iremos subtrair os expoentes, tá? Então, foi aqui que foi feito na A. Então, eu coloquei, repeti a base, subtraí o expoente e achei o expoente 5. Na letra B, foi feita a mesma coisa, eu repeti a base, eu subtraí os expoentes e achei 1. Precisa colocar esse 1? Não precisa, professor, mas eu coloquei, tá? Na C. Na C é a mesma coisa, eu repeti a base, subtraí os expoentes, achei 0. Tem uma propriedade na potência que diz que todo número elevado a 0, ele é igual a 1, tá? Então, o resultado não é T, o resultado é 1. Na D de dado, é uma divisão. Lembra que lá naqueles exercícios, eu vou colocar essa primeira, e essa daqui é embaixo, então essa aqui é meu numerador, meu denominador. Lembra, prestando atenção que eu coloquei número debaixo de número, letra debaixo de letra. Aqui não tem nada, então eu coloquei o 1, não pode esquecer. Então, agora eu vou multiplicar os sinais, menos com menos dá mais. Quantas vezes o 8 cabe em 32? 4 vezes. E vou subtrair os expoentes, 4 menos 1, 3. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, coloquei um embaixo do outro. Primeiro multipliquei meu sinal, deu menos. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? 3 vezes. E de 6 eu tiro 3, fiquei com 3, ok? Então, ficou menos 3y ao cubo. D de dado. D de dado. Então, agora, o que eu tenho que fazer nessa parte? Eu vou trabalhar primeiro somente os números, depois eu venho fazer a minha parte literal, tá? Então, quando é uma divisão de fração, eu irei repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Agora que eu fiz isso, eu posso fazer a minha multiplicação. Então, 2 vezes 7, 14, 7 vezes 4, 28. Agora, eu vou simplificar, porque dá para simplificar. Eu simplifiquei as duas por 14, ok? Achei 1/2, achei 1/2. E agora eu vou fazer a parte literal. Repare que eu só coloquei a parte literal aqui para poder eu dividir agora a parte literal. Então, agora eu fiz, quando não tem nada, é 1, 4 menos 1, 3, e 3 menos 2, 1, ok? F. F coloquei de novo em forma de fração e eu pensei o seguinte, tá em decimal, não vou passar para número fracionário, porque aqui eu penso o seguinte, ó, 1, para ser 1, é 2 metades de meio. Para ser 2, então, vai ser 4 metades. Mais com menos, menos. Então, esse meio cabe dentro do 2 4 vezes. E o x aqui não tem nada, ele vem para cá. E 4 menos 2, 2. A H agora... Então, coloquei a primeira parte de cima e depois a parte de baixo, eu irei dividir. Quantas vezes o 7 cabe dentro? Eu simplifiquei por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 7 uma vez? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 21? 3 vezes. Agora, eu vou dividir as letras. Na divisão, lembrando que eu vou diminuir, né? Isso, os expoentes. Então, diminuir aqui deu nada, então não coloco, né? Isso que é 0, todo mundo elevado a 0 é 1, então não vou colocar 1 aqui, não tem necessidade, nem o M também. Então, vamos para I. I, lembra, vou colocar de novo. Primeiro, eu vou trabalhar somente com os números, eu vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, multiplico os sinais, tá? 5 vezes 1, 5, 9 vezes 2, 18. Agora, coloquei as letras aqui, porque eu tenho que fazer a simplificação. Agora, coloquei as letras aqui, porque eu também tenho que fazer a divisão, não é isso? Então, lembrando novamente que na divisão eu vou subtrair os expoentes, então 6 menos 5 e 6 menos 2, ok? Aqui, bora, continuando. Agora eu vou fazer a J. Então, a J é a mesma coisa, colocou primeiro,
Depois, eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. Multiplica os sinais, multiplica o numerador, multiplica o denominador. Achei 4. Agora, eu vou fazer a minha parte literal. Na divisão, eu irei subtrair. Então, aqui vai dar 0. E todo número elevado a 0 é 1. O que vai acontecer? E todo número elevado a 0 é 1, então não precisa colocar. Aí de 6 aqui no N, eu tiro 5, fiquei com 1, ok? Então, na letrinha L, tá? Aconteceu uma coisinha aqui, que ele está em forma decimal. Eu vou transformar o número para em forma de fração, tá? Tanto como o primeiro parêntese e o segundo parêntese. Depois que eu já coloquei ele em forma de fração, agora eu vou trabalhar novamente, somente com os números, vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Lembrando que aqui eu irei simplificar o 4 aqui por 2, tá ok? Que vão dar 2. Aqui, ó, por 2, que vão dar 5, tudo bem? Aqui por 25, que vão dar 4. E aqui por 25, que vai dar 1. Isso que eu fiz. Aí, aqui vou repetir, ó, ficou menos 2/5. E aqui, 4 sobre 1, tá vendo? Então, agora, eu vou multiplicar os sinais, multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador, achei 8/5. Lembrando que essa daqui nós iremos fazer ela até o final, tá? Porque 8/5 não é somente minha resposta, vamos pensar num concurso público. E essa não é minha resposta final que está lá no livro, tá? Então, eu tive que dividir, tá? Ó, menos 8 por 5 e achei 1,6. Sempre ele era negativo, não posso esquecer do sinal. Agora, eu coloquei a minha parte literal e vou fazer a minha subtração, não é isso? Então, aqui no B de 2 eu tiro 1, fiquei somente com B. E de 4 eu tiro 4, C elevado a 0 é 1, não precisa colocar, então a resposta é menos 1,6B. Agora, nós vamos fazer a M, a mesma coisa, tá? Então, eu vou colocar 1 para a primeira, em forma de fração, não é isso? Não dá para dividir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou repetir os números que não dá para repetir. Lembrando que é sinal negativo, então, continuo aqui negativo, porque mais com menos é menos. Repeti 1/4, e só vou subtrair as minhas letras. 4 menos 2 deu 2, e 4 menos 2 deu 2. Aqui, acabei aqui. A N agora é a mesma coisa que aconteceu lá naquela letrinha L. Então, eu passei para cá para uma outra explicação. Então, primeiro, vou trabalhar somente com os números. Ele estava em forma decimal, vou transformar ele em fração. Aí, vou repetir a primeira, multiplicando sempre com o inverso da segunda. Multipliquei aqui, achei 30 sobre 20. Dá para simplificar por 10. Simplificando, achei 3/2. Agora, vou trabalhar com a minha parte literal. Eu vou fazer a subtração do meus expoentes, né? Que é uma divisão. E encontrei 3 sobre 2y, ok? A O também é do mesmo jeitinho. Vou transformar ele primeiro em fração, que ele está em decimal. Então, coloquei ele em forma de fração. Quando está dessa forma, é uma divisão, tem que transformar em uma multiplicação para trocar o segundo, né? Então, eu vou repetir o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo, estou multiplicando. Aqui eu já fiz uma breve simplificação, mesmo aqui na multiplicação. Se você quiser fazer direto, não tem problema. Eu simplifiquei aqui por 10, aqui por 10, achei 10 aqui, achei 1, já multipliquei direto, então já achei somente 10. Esse 1 não precisa estar aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer a parte literal, já vou fazer aqui mesmo, de 6 eu tiro 5, fiquei somente com A. E x ao quadrado, não é isso? Aqui não tem, então eu vou lá e vou repetir o x ao quadrado.
Então, agora a letrinha P, já estamos terminando, número 1, da página 24. A mesma coisa, primeiro eu vou trabalhar somente os números, então eu coloquei eles aqui com seus devidos sinais, repeti o primeiro, multiplicado pelo o inverso do segundo, tá? Fiz simplificações. Na multiplicação, já disse para vocês que na multiplicação eles são múltiplos, eu posso fazer simplificação. Aqui eu simplifiquei por 3, aqui simplifiquei por 5, tá? Então, achei somente 1. E agora, vou trabalhar minha parte literal, eu vou subtrair, então, de 7 eu tiro 5, fiquei com 2. Olha aqui, ó, fiquei com 2, tá bom? Então, agora, na letrinha Q, eu vou multiplicar, né? Eu vou multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo, tudo bem? Achei 1/8. E agora eu vou colocar, já coloquei esse x aqui para não ficar dando trabalho, porque eu tenho que dividir, então tem que ficar a letrinha debaixo de letrinha. Então, dividir, o m continua, tá bom? Ele não tem nada, mas ele vem para cá. E de 2 eu tiro 1, fiquei somente com 1. O número 1 da página 25 era para trabalhar com potenciação de monômios, não é isso? Então, vamos lá. Eu disse para vocês que o expoente que estiver aqui do lado de fora, não é isso? Ele vai multiplicar cada termo que tiver dentro do parêntese. Como aqui só tem um termo, eu só vou fazer a multiplicação das potências. Potência de potência, eu só fazia a multiplicação. Então, repeti a minha base e multipliquei a potência, que deu 10. Na letra B, como eu havia dito anteriormente, então, agora esse expoente aqui, ele vai ser um novo expoente de cada termo que tiver aqui dentro. Então, o 2 é um terminho negativo, né? Então, ficou potência. X² também virou ele é um outro termo, ficou elevado ao quadrado. Então, fazendo isso daqui, eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Que menos 2 vezes menos 2 é igual a 4 positivo, e multipliquei aqui a potência que deu x². Na letra C, tá? Eu fiz a mesma coisa, esse 3zinho, ele tá aqui em cima desse, esse 3zinho tá em cima desse, foi o que eu coloquei aqui, olha. Então, multiplicando aqui, eu sei que esse menos 5, ele tá se repetindo 3 vezes, né? E como o meu expoente é ímpar e aqui dentro é negativo, o resultado é negativo, e multiplicando 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, tá? E 3 vezes 3, 9, ok. Letrinha D. Letrinha D, a mesma coisa, então 10 é um termo, ficou ao quadrado, A ao quadrado é um outro termo, ficou também ao quadrado, e B é o terceiro termo e também está ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui multiplicado 2 vezes vão dar 100, esse vezes esse dá 4, então ficou A quarta, e B, né? Deixa eu explicar um negocinho para vocês. Quando não tem nada aqui, a gente sempre fala que tem 1. Tá? Repete-se aqui o expoente, porque 1 vezes 1 é a mesma coisa que o mesmo expoente do lado de fora, tudo bem? Por isso que ficou 2. E, a mesma coisa, eu elevei o menos 3 à quarta vezes x ao quadrado e y ao quadrado, e agora eu vou resolver. Então, eu sei que esse menos 3 vai se repetir 4 vezes, então, multiplicando tudo, eu achei 81. Multipliquei 2 vezes 4, então, ficou x², e repeti y ao quadrado. F. A F, eu coloquei ela pro lado de cá, tá vendo? Ó, esse 1/5 tá se repetindo 2 vezes, tudo bem? É a mesma coisa, tá? Ó, se eu tivesse feito isso daqui, ó, que é negativo, é que é ao quadrado. Eu sabendo que ele está assim, eu tenho que abrir ele 2 vezes. Abrindo ele 2 vezes, menos com menos vai dar, mais 1 vezes 1 deu 1, 5 vezes 5, 25. Aí, agora eu já vou fazer direto aqui, ó, 2 vezes 2, 4. É como se no N tivesse 1. Então, quer dizer que 1 vezes 2, 2, ok? Então, na letrinha G, eu elevei ao quadrado o primeiro termo, o segundo e o terceiro. O primeiro, o segundo e o terceiro termo, tá vendo?
Então, agora eu vou resolver. Resolvendo esse daqui, achei 0,25, tá? A ao quadrado continuou e multipliquei os expoentes aqui, ficou B a quarta. Na H, tá bom? Eu já fui fazendo direto, porque eu sei que esse primeiro termo ficou ao quadrado, então, se ele é negativo, ele ficou positivo e ficou a quarta. Esse daqui também, tá? Repeti ele aqui, multipliquei 5 vezes 4, 20. Só multipliquei os expoentes, não tem número, não tem nada na frente deles, então não tem por que se preocupar. Repeti também o x e multipliquei 3 vezes 4, 12. Na letrinha aí eu abri porque ele é em forma de fração, tá bom? Só para vocês prestarem atenção que não tem problema, eu poderia ter feito da mesma forma que eu fizesse, mas eu coloquei ele ao quadrado, que é o primeiro termo, o segundo termo ao quadrado e o terceiro termo também ao quadrado, resolvendo tudo isso, resolvendo essa potência, eu encontrei 4 nonos, tá? E multipliquei os expoentes, tudo bem? Agora, o novo expoente do x é 6 e o novo expoente do y é 4. Na letrinha J, olha só o que eu fiz também. E, na realidade, eu só repeti o A e o C, tá? E fui multiplicando os expoentes. Então, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21. Na letrinha L, a L é grandona, professora. Não é nada. Olha só, quando não tem nada aqui na frente, nós vamos dizer sempre que tem o 1. Então, isso daqui para mim é menos 1/5. Olha, eu até coloquei ele aqui no cantinho. Então, eu multipliquei menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1, 1. Não precisa colocar ele aqui de novo, mas 5 vezes 5 eu só tenho que colocar, tá bom? 25. Então, agora eu multipliquei agora os expoentes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Simples. Esta daqui, coloquei o primeiro termo ao quadrado, tá vendo? E o segundo termo também ao quadrado. Vocês podem estar perguntando, professora, mas ele está em decimal, por que a senhora não transformou ele? Olha, não transformei ele porque não é uma divisão, tudo bem? Mas aqui eu só estou fazendo potência, então eu não preciso transformar ele novamente, tá bom? Em fração, tá? Então, botei aqui o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo também ao quadrado. Aí, depois é só multiplicar os expoentes, ó. E fazer a potência. Vocês estão vendo que o exercício é só sobre potência? Aí, agora, ó, multiplicando isso daqui 2 vezes, eu achei 0,01. E multiplicando os expoentes, ficou P a décima. Então, tá aí a nossa resolução do exercício do dever de casa.